Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Lenir Gotz, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL, da área de solos, e hoje eu vim conversar com você sobre Legacy P, legado de fósforo, entendendo o legado de fósforo do solo. Eu sou engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal da Fronteira Sul, fiz um mestrado em Ciência dos Solos na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Volney Pauletti, e recentemente eu finalizei meu doutorado em Solos e Nutrição de Plantas na Exalc USP, sob orientação do professor Paulo Sérgio Pavinato, que é referência em fósforo, referência global em Legacy P, legado de fósforo. Tema esse que foi tópico da minha tese de doutorado, então fiquei alguns anos estudando legado de fósforo em solos tropicais, principalmente em solos do Cerrado brasileiro. Para falarmos de legado de fósforo, Legacy P, precisamos entender o que é, como que a gente conceitua Legacy P, legado de fósforo. Tem como calcular o legado de fósforo do solo? O legado de fósforo, de forma simples, seria aquele fósforo acumulado por meio das adubações, seja adubação mineral, adubação orgânica, então aquele fósforo que foi aplicado, mas não foi utilizado pelas plantas. Então, sim, a gente pode calcular esse legado de fósforo como a diferença entre a entrada de fósforo via fertilizantes, seja fertilizante mineral, fertilizante orgânico, e a saída de fósforo via exportação dos grãos, exportação do produto colhido e também as perdas, que serão variáveis em função do teu sistema, da tua área, da tua região. Enfim, perdas principalmente por erosão e escoamento superficial. Aí uma questão bem importante que precisamos abordar quando falamos de legado de fósforo é a terminologia, porque muitas pessoas pensam, legado de fósforo seria aquele fósforo residual que ficou no solo, que não foi utilizado pela planta. Mas será que a gente pode utilizar o termo fósforo residual? Dentre as metodologias que a gente utiliza para analisar fósforo, tirando a questão de métodos de rotina, mas quando a gente está fazendo uma pesquisa mais aprofundada com o fósforo, dinâmica de fósforo no solo, a gente utiliza um método chamado fracionamento químico de fósforo, onde a gente utiliza diferentes extratores, cada vez extratores mais fortes, tirando do fósforo mais ou menos disponível para a planta. Então chega lá numa última etapa que a gente faz uma análise com um extrator ainda mais forte para tirar aquele fósforo que restou no solo, e esse fósforo que restou, que não foi extraído por essas extrações anteriores, é chamado de fósforo residual. Então tem que ter esse cuidado, porque esse fósforo residual do fracionamento químico não é o mesmo do fósforo residual que muitas pessoas têm utilizado para nomear esse legado de fósforo no solo. Então o termo mais correto seria Legacy P em inglês ou legado de fósforo em português. Então só para a gente ter entendimento dessas terminologias, isso é tão importante que ano passado foi publicado um artigo em relação a essa questão de terminologias entre fósforo residual e legado de fósforo, ou Legacy P. E aí a gente pensa, né, ok, a gente pode calcular, né, tendo a diferença entre a entrada de fósforo no sistema e saída de fósforo, a gente consegue calcular qual que é esse legado de fósforo nos solos, né. E o professor Pavinato e colaboradores, eles publicaram um artigo em 2020 justamente com essa questão de quantificar no Brasil quanto que a gente tem de fósforo acumulado, desse legado de fósforo, né? Então eles utilizaram dados dos últimos 50 anos, então de 1967 a 2016 eles utilizaram esses dados de entradas e saídas de fósforo do sistema e eles chegaram a um valor de 33,4 milhões de toneladas de fósforo acumuladas no solo. 33,4 milhões de toneladas de legado de fósforo. Aí eles fizeram uma estimativa, em 2016 eles chegaram numa taxa anual de acúmulo de fósforo, de legado de fósforo, de 1,6 milhão de toneladas anual de acúmulo de fósforo. E aí eles fizeram uma estimativa que se essa taxa ela continuasse sendo 1,6 anual, questão de manejo semelhante, enfim, se continuasse dessa forma,
até 2050, teríamos no solo 106,5 milhões de toneladas de legado de fósforo. É muito fósforo no nosso solo. E aí, se a gente for pensar em questão financeira, eles também fizeram esse cálculo. Esses 33,4 milhões de toneladas que estão acumuladas, segundo dados de 1967 a 2016, seria 22 bilhões de dólares no nosso solo. Então, gente, não é só do ponto de vista ambiental, é do ponto de vista financeiro também. Então, a gente precisa achar técnicas para melhorar essa eficiência do uso de fósforo. Porque a gente acumula fósforo no solo porque a eficiência não é 100%. E a gente vai ver o porquê que isso acontece, por que tem essa baixa eficiência da adubação fosfatada. E isso a gente percebe que é importante porque tem várias pessoas no mundo estudando fósforo, né? O grupo do Pavinato, outros pesquisadores no Brasil e no mundo vêm estudando formas de melhorar a eficiência desse nutriente. E aí, a gente pensa, por que acontece esse acúmulo, né? Porque, por exemplo, os solos do Brasil, eles têm essa alta capacidade de acumular fósforo. Isso acontece porque o fósforo ele tem uma característica bem peculiar, assim, ele tem uma alta reatividade no solo com a fase sólida, principalmente nas condições tropicais. Por que isso acontece? Porque solos tropicais de origem de regiões tropicais são solos que eles são mais intemperizados, então são solos mais velhos que passaram por esse processo de intemperismo mais acentuado, chegando naquela alta quantidade de óxidos de ferro e alumínio. Esses óxidos de ferro e alumínio, eles têm uma alta afinidade pelo fósforo. Então a gente aplica esse fertilizante fosfatado, só que nossos solos têm alta presença de óxidos de ferro e alumínio que absorvem esse fósforo. Eles têm uma alta capacidade, eles têm uma alta atração. O fósforo ele tem uma alta atração por esses óxidos de ferro e alumínio. Por isso que o fósforo que a gente aplica, ele fica acumulado no solo, ao invés de ser absorvido pela planta. Uma parte desse fósforo fica acumulada no solo, formando esse legado de fósforo, né? E essa energia, ela é variável. Então, não são todos que são absorvidos em alta energia, tem uma capacidade máxima, a gente conseguiria saturar esses sítios de absorção, mas o problema é que a dose seria muito elevada. Seriam toneladas de fósforo que seriam aplicadas no solo para a gente saturar esses sítios de absorção. Além dessa questão de absorção, essa absorção que é chamada de absorção específica, porque é bem específica mesmo, o próprio nome diz, não tem molécula de água no meio, é a ligação direta do fosfato com o metal, e isso torna num caráter assim de menor labilidade. A gente vai ver mais à frente o que significa essa menor labilidade. Além dessa absorção específica, o fósforo ele também está sujeito à precipitação dependendo do pH do solo. O que é isso? Quando a gente tem um solo mais ácido, a gente tem alta presença de alumínio e ferro na solução do solo. Esse alumínio e ferro presente na solução do solo, ele tem uma capacidade de formar uma ligação com o fosfato, precipitando esse fósforo, tornando ele menos disponível, não disponível para a planta naquele momento. Se a gente alterar o pH, a gente consegue reverter parte dessa ligação, mas não conseguimos reverter 100% desse fósforo precipitado. E dependendo se a gente tiver um pH muito elevado, que não é problemas no caso dos solos do Brasil, a gente pode precipitar fósforo com cálcio também, tornando esse fósforo menos disponível para a planta. Então esse legado de fósforo, ele se acumula por conta de duas reações principais, que é a adsorção específica e a precipitação. As duas juntas a gente chama de fixação. E aí vocês devem pensar, ok, a gente tem bastante legado de fósforo acumulado no solo, que a gente viu dados, né, do professor Pavinato, que são dados de até 2016, então se a gente considerar hoje, a gente tem muito mais fósforo aí, porque tem 9 anos aí de diferença, né? Então até ele comenta que esses dados, eles precisam ser atualizados. Enfim, mas e quanto que é essa eficiência de uso de fósforo? O que os dados nos mostram?
Tradicionalmente, tem uma informação que fala que 10 a 20% do fósforo aplicado, ele é utilizado pela planta na safra, nessa safra que a gente aplica. 10 a 20%. Dados desse mesmo artigo publicado pelo professor Pavinato mostram, eles utilizaram dados de 10 principais culturas do Brasil e eles chegaram a uma informação de uma eficiência média de 50%, considerando dados de 2000 a 2016. Obviamente que essa eficiência foi maior para algumas culturas e menor para outras. Por exemplo, para a soja foi em torno de 40% a 60%, para milho já foi 60%, 90%, variável entre os anos. Então a gente já vê que a eficiência ela é variável em função da cultura que você está cultivando na tua área. Então nem sempre a gente vai ter o mesmo legado de fósforo, né, no solo, vai depender da cultura que a gente está trabalhando. Então, se uma cultura ela é mais eficiente ou menos eficiente, a gente vai ter mais ou menos legado de fósforo, legacy P, no nosso solo. E será que esse legado de fósforo ele é tudo igual? Ou será que a gente tem diferentes espécies, frações, formas acumuladas? Será que o manejo ele influencia nesse legado de fósforo? Na disponibilidade desse legado de fósforo? Será que o manejo ele influencia naquelas adsorções que eu falei anteriormente? Será que a gente consegue manejar isso? Antes da gente falar do efeito dos diferentes manejos, a gente precisa saber quais que são as formas, frações desse fósforo no solo. Do ponto de vista químico, a gente separa fósforo em formas orgânicas e inorgânicas, dependendo do composto a que esse fósforo está ligado. Então, o fósforo inorgânico, que é o fósforo que a planta absorve, ele pode estar na solução do solo, nos minerais primários, o fósforo adsorvido, o fósforo precipitado, enquanto o fósforo orgânico é aquele fósforo da matéria orgânica, dos materiais vegetais, da biomassa microbiana. Então a gente já vê que tem fósforo orgânico e inorgânico. Só que essas duas formas de fósforo, elas podem estar presentes em diferentes disponibilidades. A gente pode ter um fósforo mais ou menos disponível. Então, do ponto de vista de fertilidade do solo, a gente divide o fósforo em diferentes frações, reservatórios. Seria aquele reservatório lábil, moderadamente lábil e não lábil. E conforme aumenta o grau de energia entre o fósforo e o solo, vai reduzindo a labilidade e reduzindo a disponibilidade do mesmo para as plantas. Então, do ponto de vista de fertilidade, a gente divide em lábil, moderadamente lábil e não lábil, dependendo da energia desse fósforo. Então, a gente pode ter tanto fósforo orgânico como inorgânico no reservatório lábil, moderadamente lábil e não lábil. E aí, voltando, né, eu comentei que o manejo, ele pode influenciar, né? Na verdade, eu fiz uma pergunta, né? Aí eu já dei a resposta agora, falando que pode influenciar. Mas como que o manejo ele vai influenciar? Esse legado de fósforo, ele está presente em formas, frações, na verdade, mais ou menos disponíveis, mais ou menos lábeis. Dados de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil, inclusive no meu doutorado, a gente estudou solos, como eu comentei, solos do Cerrado, mas também outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil, a gente chegou numa informação que em torno, assim, mais de 50% do fósforo presente, desse legado de fósforo, está no reservatório não lábil, que seria aquele reservatório menos disponível para a planta. Só que essa informação é uma informação assim, geral, né? Dados médios. A gente pode aumentar, reduzir essa labilidade, mas de uma forma geral, em torno, mais de 50% está no reservatório não lábil, que é aquele reservatório menos disponível para a planta. Só que durante o meu doutorado, a gente avaliou um experimento de longo prazo da Embrapa Cerrados, que teve 17 anos de adubação fosfatada em diferentes manejos de solo, plantio direto, convencional, aplicação de superfosfato triplo, fosfato natural reativo, no sulco e alanço. E a gente tentou estudar, além do fracionamento químico, que seria aquela fração, o reservatório lábil, moderadamente lábil e não lábil, a gente também estudou, fizemos análises bem específicas para estudar as espécies inorgânicas de fósforo, aquele fósforo adsorvido, os óxidos de ferro, alumínio, e também a gente fez uma análise
eu fiz essa análise durante meu período de sanduíche na Nova Zelândia, de ressonância magnética nuclear, é uma análise mais específica para estudar as espécies orgânicas, a forma orgânica de fósforo no solo. E quais os resultados que a gente chegou? De uma forma geral, o fósforo da adubação tem sido acumulado na forma inorgânica, que é aquele fósforo absorvido, né, que a gente vem comentando. Esse fósforo inorgânico, ele foi principalmente acumulado no reservatório não lábil, mas variou em função do manejo. Por exemplo, em sistema plantio direto, a gente percebeu que teve maior presença de formas mais disponíveis, frações mais disponíveis de fósforo. Maior presença de fósforo no reservatório lábil e moderadamente lábil, comparado ao sistema plantio convencional, onde a gente viu maior presença de fósforo não lábil. Por que isso? Porque o revolvimento do solo, nesse caso foi um revolvimento anual, ele expõe aquele fósforo que a gente aplica a novos sítios de adsorção. E isso vai aumentando essa adsorção do fósforo, reduzindo a disponibilidade. Então esse fósforo ele faz parte daquele reservatório não lábil que é menos disponível para a planta. E, além disso, a gente percebeu que dependendo da fonte que a gente aplicou, a gente conseguiu, em sistema plantio direto, né, a gente conseguiu acumular formas, espécies de fósforo ligado a cálcio. Então, por exemplo, em sistema plantio direto, quando a gente aplicou fosfato natural reativo, a gente teve maior presença de fósforo ligado a cálcio. E esse fósforo ligado a cálcio, nas nossas condições, ele é mais disponível do que o fósforo ligado aos óxidos de ferro e alumínio. Então isso é um resultado muito bacana. Só que a gente verificou esse resultado, a gente teve esse resultado em sistema plantio direto. Porque em sistema plantio convencional teve o revolvimento do solo, essa solubilização do fosfato natural reativo GAFSA, que foi utilizado, e verificou que em sistema plantio convencional esse revolvimento ele vai acelerar a solubilização e esse fósforo ele vai sendo liberado e, dependendo, né, revolvimento vai expor novos sítios de adsorção e isso vai aumentar a adsorção do fósforo no solo. Por isso que é importante, a gente já vê, o manejo em sistema plantio direto é uma opção da gente reduzir essa transformação do fósforo para formas, espécies menos disponíveis. Outro resultado bem interessante que a gente viu foi a questão do maior teor, presença de fósforo orgânico em sistema plantio direto. O fósforo orgânico ele não pode ser utilizado diretamente, a planta não consegue acessar o fósforo orgânico. Ele precisa ser convertido a fósforo inorgânico por meio das fosfatases para a planta utilizar, porque a planta ela bebe fósforo inorgânico, principalmente na forma de H2PO4, porque é a principal forma presente nos solos. Mas é um resultado bem interessante, porque esse fósforo orgânico ele pode ser disponibilizado para a planta através da ação dessas fosfatases no solo. Outro resultado bem interessante foi que a gente verificou que aquele fósforo não lábil obtido pelo fracionamento químico de fósforo, ele teve uma alta correlação positiva com o fósforo ligado aos óxidos de ferro e alumínio, por meio de uma outra análise, que foi feito com zenes utilizando luz síncroton. Então a gente percebe que esse fósforo absorvido aos óxidos de ferro e alumínio, eles fazem parte desse reservatório mais estável de fósforo no solo, que é o fósforo não lábil. Até aqui a gente viu que diferentes manejos, eles interferem nessa dinâmica do fósforo no solo. Então, dependendo do manejo que a gente utilizar, a gente vai ter mais ou menos fósforo disponível, mais ou menos legado de fósforo disponível. E aí, nesse mesmo artigo que o professor Pavinato e colaboradores publicaram em 2020, eles colocaram algumas estratégias que são mais promissoras para aumentar essa eficiência do uso de fósforo e a gente reduzir esse legado de fósforo, reduzir esse fósforo que está sendo acumulado por meio das adubações. Quais são essas estratégias? A primeira estratégia que ele citou foi calagem. Gente, a gente precisa começar pelo básico, né? Não adianta a gente utilizar o fertilizante mais top, utilizar micro-organismo num solo ácido. O micro-organismo não vai sobreviver, ele vai lutar pela vida dele.
Então, gente, precisamos começar pelo básico, calagem. Outro ponto, plantas mais adaptadas, plantas que têm um sistema radicular mais bem desenvolvido, que conseguem explorar mais o solo, plantas que têm uma capacidade de liberar ácidos orgânicos, fosfatases, plantas que têm uma maior associação com micorrizas. Isso vai aumentar a exploração do nosso solo. A gente precisa de sistema radicular bem desenvolvido. Uso de micro-organismos mobilizadores de fósforo, via ação de fosfatases que vão atuar na liberação daquele fósforo orgânico do solo, que vai quebrar a ligação do fósforo orgânico, transformando em fósforo inorgânico, que a planta vai conseguir acessar, via ação de ácidos orgânicos que vão também atuar nessa mobilização do fósforo no solo, via ação de expansão do sistema radicular da planta, criando um ambiente mais propício para melhor desenvolvimento do sistema radicular. Isso, uma planta que tem um sistema radicular mais bem desenvolvido, apesar do fósforo se mover para próximo da raiz por difusão, ou seja, diferença daquele ambiente mais concentrado para o menos concentrado, de longe para próximo da raiz, esse longe não é longe, é questão de milímetros, gente. Então o fósforo ele é pouco móvel no solo. Se a gente tiver um sistema radicular mais bem desenvolvido, essa raiz ela vai chegar até o fósforo e vai absorver. Então a gente precisa de um sistema radicular bem desenvolvido. Outro ponto, que uma outra estratégia seria o uso de plantas de cobertura. A braquiária é um exemplo clássico disso. A braquiária melhora a ciclagem de fósforo, aumenta a ciclagem de fósforo. A braquiária é uma excelente planta de cobertura que vai aumentar a eficiência do uso de fósforo no nosso sistema. Uma agricultura mais intensiva, utilização de soja, milho, safrinha, que vai exigir mais do nosso solo. Essa planta ela vai conseguir, vai precisar mobilizar mais, né? Fertilizantes mais eficientes, desde que nosso solo esteja corrigido, que esteja com pH adequado. Manejo mais eficiente, pensando nos 4 Cs, a gente não pode esquecer dos 4 Cs. Fonte certa, na dose certa, no momento certo, no local certo. Manejo adequado. A gente viu também que o sistema plantio direto favorece o acúmulo de formas mais lábeis de fósforo, mais disponíveis. Então pode ser também uma das formas a ser utilizada. E aí, por último, eu coloquei o uso do legado de fósforo. Pode ser uma estratégia promissora para a gente aumentar a eficiência do uso de fósforo? Se a gente for pensar, a gente viu que tem bastante fósforo acumulado no solo e parece uma reserva bem atraente, né, de fósforo. Principalmente se a gente pensar em situações de alta no preço dos fertilizantes fosfatados. Então, se a gente tem fósforo no solo, por que a gente vai aplicar, né? Mas aí, muitas perguntas precisam ser respondidas antes da gente parar de fornecer fertilizante fosfatado. Que essas perguntas, por exemplo, será que o legado de fósforo ele é suficiente para atender a demanda das culturas? Por quanto tempo esse legado de fósforo ele pode ser explorado? Por quantas safras pode ser explorado de forma eficaz sem reduzir a produtividade? Essa resposta, a resposta para essas perguntas é o sonho do professor Pavinato. Ele vem desenvolvendo pesquisas para chegar numa resposta, para a gente chegar num teor de fósforo no solo e falar, não, você pode parar de fornecer fertilizante. Só que um ponto não é somente o teor, onde que esse fósforo está? Ele está na camada superficial? Em situação de déficit hídrico, tua planta não vai sofrer para acessar? Então, são várias perguntas que precisam ser respondidas antes de pensar em zerar a adubação fosfatada. E aí, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, não somente o grupo do professor Pavinato, mas outros trabalhos, o professor Gattiboni, vem desenvolvendo pesquisas com cultivos sucessivos em um solo sem reposição de adubação fosfatada, ou seja, utilizando somente aquele fósforo acumulado no solo para tentar responder essas perguntas, né? Para tentar falar, o legado de fósforo, ele é eficiente, só ele consegue suprir a demanda da planta? Então, alguns pontos que eu gostaria de falar é que a gente precisa avaliar de uma forma bem criteriosa antes de zerar a adubação. Pensando se o ambiente está preparado para suportar altas produtividades apenas com o legado de fósforo, né? E aí, como considerações finais,
eu trouxe alguns pontos para a gente pensar, né? A gente sabe que a demanda de fósforo pelas plantas, ela é alta e ela tem aumentado, principalmente com o uso dessas novas cultivares. Muitos trabalhos, eles apontam que novas cultivares, elas estão exigindo mais do nosso solo. Elas estão produzindo mais e elas estão exigindo mais do nosso solo. Só que o nosso solo é pobre em fósforo. O nosso solo naturalmente é pobre em fósforo. Além de ser pobre, ele é roubado, porque aquele fósforo que a gente aplica via fertilizante, o solo drena para ele. Então a gente tem solos pobres, nossa demanda da planta é alta, a gente precisa fornecer fósforo via fertilizantes. E rochas fosfatadas são finitas, são recursos não renováveis. Então sim, a gente precisa aumentar essa eficiência de uso de fósforo. Precisamos achar formas de melhorar o nosso ambiente radicular para acessar mais esse fósforo que está acumulado e aumentar também a eficiência daquele fósforo que está sendo aplicado. Então, precisamos manejar de uma forma mais consciente e mais eficiente. Então, pensando no legado de fósforo, ele pode ser uma alternativa interessante. Mas zerar a adubação fosfatada, ela precisa ser avaliada, exige uma análise criteriosa, não somente pensando no teor, na disponibilidade desse fósforo, mas também onde que esse fósforo está disponível. Qual o local? Está na camada superficial? Está distribuído no 0 a 20 centímetros? Então, são pontos que devem ser levados em consideração. E para finalizar, eu trouxe uma frase que está no artigo do professor Pavinato e colaboradores, né? Que é uma frase que eu achei muito interessante e eu acho que a gente precisa pensar bem nesse sentido. Ó. Há uma necessidade de adotar estratégias de manejo para explorar o legado de fósforo já acumulado no solo, aquela informação de 33,4 milhões de toneladas de fósforo que eu abordei no início, né? E aumentar a eficiência de uso de fósforo nas áreas agrícolas brasileiras. Se quisermos enfrentar o desafio de aumentar a produção agrícola global e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais. Então é isso, gente. A gente precisa achar formas de melhorar essa eficiência do uso do fósforo aplicado, porque rocha fosfatada é um recurso finito, é um recurso não renovável. Muito obrigada, eu fico à disposição. Vou deixar meu contato. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigada.